Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Ao longo das eras geológicas, a Terra apresentou um clima variável. A história climática do planeta passa por períodos de glaciação, com a expansão da camada de gelo, e períodos interglaciais, com temperaturas globais médias mais altas. Porém, após a Revolução Industrial, foi observado um elevado aumento nas temperaturas da superfície do mar e grandes variações na ocorrência de chuvas, que não estão relacionadas com os modos naturais de variação. Na aula de hoje, o professor Nicolás Striques, da Universidade Federal Fluminense, vai conduzir a parte 2 da aula de paleoclimatologia, nos mostrando como o estudo das glaciações do passado nos ajuda a entender as mudanças causadas pelo homem em nosso planeta. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, paleoclimatologia, parte 2. Olá, meu nome é Nicolás Striques e eu vou apresentar a parte 2 do nosso conteúdo de paleoclimatologia. Nós vamos falar especificamente das oscilações climáticas que ocorrem durante um glacial. Bom, na parte 1, com a professora Ana Luísa, nós aprendemos que o clima da Terra é extremamente dinâmico na escala do tempo geológico. E também nós vimos, esse aqui é um recorte da figura que ela apresenta no final da aula, onde nós vemos as variações de temperatura ao longo dos últimos milhões de anos da Terra, e nós vemos que há 3 milhões de anos a Terra ganha a sua configuração atual, a partir da formação de geleiras permanentes no hemisfério norte. Uma vez que essas geleiras são estabelecidas, então nós vamos ter períodos de avanço e de recuo dessas geleiras, e assim o que nós conhecemos como ciclo de glaciações. Esse ciclo de glaciações ele é periódico, com períodos de avanço que duram cerca de 120 mil anos, que definem um período glacial, e períodos de recuo, que são mais curtos, duram cerca de 10 mil anos e definem os períodos interglaciais. Como a gente pode ver nesse recorte que pega os últimos 800 mil anos de temperatura da Antártica, registrada em testemunhos de gelo, e também observamos que, junto com essas variações de temperatura, acompanham as variações de CO2 da atmosfera. Eles andam de mãos dadas, formando períodos de interglacial e glacial. Bom, essas fases de avanço geram mudanças profundas do ambiente e das temperaturas. Essas mudanças são particularmente mais acentuadas no hemisfério norte. Isso porque, diferente do hemisfério sul, onde as massas continentais polares estão isoladas por um oceano, no hemisfério norte eu tenho continuidade das massas continentais, ligando zonas de médias latitudes até os polos. Acontece que, portanto, durante um evento glacial, o gelo pode avançar mais, cobrindo as áreas de médias latitudes. Nessa imagem a gente consegue ver como que fica a representação da Terra durante um máximo glacial, com quase todo o Canadá debaixo de gelo e parte dos Estados Unidos. A gente também consegue ver que os glaciais duram muito mais. O último glacial, ele começou a coisa de 120 mil anos e terminou por volta de 11.700 anos, quando finalmente inicia o atual interglacial, que de 11.700 anos para cá define um período mais estável, mais quente e de menor variabilidade climática. Como nós percebemos, as variações de temperatura ao longo dos glaciais, possuem frequências muito bem estabelecidas, períodos que duram cerca de 120 anos, formando um padrão senoidal. Como muitas coisas na natureza, quando nós observamos ciclos senoidais, períodos muito bem estabelecidos, que nem variações diurnas ou variações sazonais intraanuais, a relação, as principais forçantes que controlam são forçantes de componente astronômica. E a mesma coisa acontece nos ciclos de glaciação, que são controladas por ciclos orbitais, chamados de ciclos orbitais de Milankovitch. Existem 3 deles: o ciclo de excentricidade, o de obliquidade e o de precessão. E nós vamos ver com mais detalhe nessa aula os ciclos de excentricidade e de precessão e como que eles modulam o clima. Bom, o ciclo de excentricidade basicamente é a variação da excentricidade da órbita da Terra, que pode variar de uma conformação mais circular para um formato um pouco mais elíptico,
como a gente vê nessa figura. No lado esquerdo, nós temos a condição de verão no hemisfério sul, porque uma face maior do hemisfério sul está voltado para o Sol, e inverno no hemisfério norte. E na imagem da direita, nós temos a condição de inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Repare que nessa configuração, o inverno no hemisfério norte cai no periélio, que é o ponto que a Terra está mais próxima do Sol, e o verão no hemisfério norte vai cair no afélio, o ponto da órbita em que a Terra está mais afastada do Sol. A excentricidade varia o formato dessa elipse. Se a elipse for mais excêntrica, nessa configuração, o que vai ocorrer é que o verão do hemisfério norte vai ficar mais frio, porque eu vou ter verões em posições em que a Terra está mais afastada do Sol. E o que isso implica? Acontece que se eu tenho um verão mais brando, um verão menos quente, eu derreto menos gelo. Ao derreter menos gelo, no inverno consequente, no inverno seguinte, o gelo vai avançar a partir de um limite mais avançado. E aí eu vou ter um recobrimento de gelo mais expressivo. E a Terra começa então a entrar numa fase de glaciação. E como nós podemos ver, então, eu vou ter um período de cerca de 120 mil anos que segue a principal componente do ciclo de excentricidade, controlando os padrões de variação de temperatura. Mas não só temperatura, como a gente viu também o gás carbônico andando de mãos juntas. E aí você pode perguntar então, mas se as temperaturas então são controladas, ou pelo menos os ciclos glaciais são iniciados pela forçante da excentricidade, por uma forçante orbital, qual que é o papel do CO2 nessa história toda? Bom, a gente sabe que o CO2 é o principal gás de efeito estufa. E esse efeito estufa, ele ocorre basicamente porque o CO2, ele absorve parte da radiação infravermelha emitida pela Terra, que é aquecida pelo Sol, como a gente consegue ver nesse mapa de variação da emissão de CO2 ao longo da superfície. Bom, acontece que, na verdade, o ciclo de excentricidade ele não gera nenhuma variação substancial do balanço térmico do planeta, porque ao passo que ele pode gerar um verão no hemisfério norte mais brando, o verão no hemisfério sul também pode ser mais intenso, então o balanço fica zero. O que ele consegue deflagrar de fato é uma expansão do gelo no inverno do hemisfério norte. Ocorre que essas mudanças causadas pelo avanço de gelo geram um efeito sobre o ciclo do carbono, diminuindo as emissões de carbono na atmosfera e suas concentrações e reduzindo os gases de efeito estufa, consequentemente esfriando a Terra. A temperatura média atual da Terra é de cerca de 15 graus. Não fosse o CO2 na atmosfera, as temperaturas seriam as temperaturas médias da ordem de 8 graus Celsius, muito próximo com as temperaturas das condições da glaciação. Então notem que o CO2 ele funciona como um amplificador de sinal. A excentricidade, ela deflagra um processo de aumento de gelo, o impacto ambiental que isso tem no ciclo do carbono reduz as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente o CO2, e, consequentemente, retroalimenta o sistema, esfriando a Terra. Ou seja, a gente não consegue explicar as variações de temperatura do glacial se nós não computarmos os efeitos dos gases de efeito estufa. Bom, então, como a gente viu, eu tenho variações muito importantes de temperatura, inclusive de cobertura de gelo sobre as zonas de médias e altas latitudes. E você pode se perguntar, e nos trópicos? Como que nós somos afetados? De fato, as variações de temperatura são mais brandas aqui. Mas para entendermos como que os trópicos são afetados pelos ciclos orbitais, a gente precisa explicar um pouquinho sobre o ciclo de precessão. O ciclo de precessão é o bamboleio do eixo da Terra, que dura mais ou menos 23 mil anos. Então eu tenho um eixo que vai sofrer uma espécie de um bamboleio. E qual que é o papel desse efeito? Ele muda a posição na órbita onde ocorre o verão e o inverno. Na imagem que a gente tinha visto sobre o ciclo de excentricidade, essa que eu mostro aqui, eu tinha uma condição na qual o verão do hemisfério norte caía no afélio, no ponto que a Terra está mais afastada. Graças à precessão, imagina que eu vou fazer então meia precessão, cerca de 12 mil anos. Agora é o verão do hemisfério sul que cai no afélio. Então, o que nós começamos a observar é que a precessão ela vai mudar o ponto onde o verão ocorre, podendo fazer com que num determinado hemisfério eu tenha verões mais quentes e verões mais frios por uma órbita excêntrica. E o que isso vai gerar?
Bom, nessa imagem a gente vê as principais células de convecção que compõem o sistema de circulação de ar na atmosfera. E a gente vê aqui, próximo do Equador, a zona de convergência intertropical, a ZECIT, a principal banda de nebulosidade que controla os regimes de chuva de monção do hemisfério norte e do hemisfério sul. Bem, se eu tiver um verão mais quente no hemisfério sul, a zona de convergência intertropical vai mover-se para sul. Se eu tiver um verão mais quente do hemisfério norte, ela vai mover-se para norte, fortalecendo as monções do hemisfério norte e assim vice-versa. Olhando, por exemplo, o continente sul-americano, quando eu tenho uma condição de insolação maior no hemisfério sul, a zona de convergência intertropical desloca-se preferencialmente para sul, jogando mais umidade para dentro da bacia amazônica, aumentando a circulação de monção da América do Sul, fortalecendo também as ACAS, a zona de convergência do Atlântico Sul, ou seja, aumentando a precipitação. Esses efeitos estão bem registrados nas estalagmites, que são aqueles depósitos minerais que desenvolvem no piso da caverna, também chamados de espelhotemas. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre estalactites e estalagmites. Nessa imagem aqui nós conseguimos ver algumas estalagmites e uma estalagmite aqui cortada onde tiver as camadinhas. Ela é formada pelo gotejamento da água do teto, que quando cai no chão, vai gradativamente depositando camadas de carbonato de cálcio. Na base eu tenho camadas mais antigas e no topo camadas mais recentes. Medindo os isótopos de oxigênio e outros elementos dos espelhotemas, a gente pode reconstituir a chuva do passado. Bom, nesse momento você pode se perguntar, mas como é que a gente utiliza de fato uma estalagmite, essa rocha que se desenvolve dentro da caverna, para medir variação de chuva? Bom, para medir a variação de chuva usando um espelhotema, uma estalagmite em particular, nós utilizamos as análises de isótopos de oxigênio. Bom, e o que são isótopos de oxigênio? Vocês devem se lembrar, talvez do ensino médio, do conceito de isótopos. Um elemento químico é definido pelo número de prótons, né? E, além do número de prótons, também tem nêutrons que compõem o núcleo dos átomos. E assim eu tenho uma massa para cada átomo. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio, ele é definido pelo número atômico 8, porque ele tem 8 prótons, mas ele também tem 8 nêutrons. Assim, o oxigênio tem a massa 16. Bom, isótopos é como se fossem outros tipos de oxigênio. Acontece que, da mesma forma como tem oxigênio 16 na natureza, existe oxigênio 17 e 18, porque eventualmente tem átomos de oxigênio que tem, em vez de apenas 8 nêutrons, pode ter 9 ou 10 nêutrons. Assim eu tenho oxigênios que são mais pesados do que outros. Todos são oxigênios, mas possuem massas diferentes. Isso confere aos diferentes isótopos de oxigênio certas propriedades termodinâmicas. Por exemplo, a gente pode observar isso durante a precipitação de chuva. Então imagina que eu tenho uma massa de ar, que é um reservatório finito de água, e começa a chover. Na hora que começa a chover, eu vou ter moléculas de águas que têm isótopos de oxigênio 16, que é a maioria, e outras moléculas de água com oxigênio mais pesado, que é o oxigênio 18. Quando começa a chover, preferencialmente as moléculas mais pesadas vão para a fase líquida. Isso quer dizer que quando começa a chover, eu removo preferencialmente os isótopos pesados. Acontece que, quanto mais chove, mais isótopos pesados eu tiro da massa de ar. E aí começa, então, a aumentar a proporção de isótopos leves da massa de água. E, de fato, nós observamos isso experimentalmente. Quanto mais chove numa região, maior é a proporção de isótopos leves da água da chuva. É como se fosse uma assinatura isotópica da massa de água. Eu consigo medir a quantidade de chuva que caiu pela proporção de isótopos de oxigênio da água da chuva. Bom, acontece que essa água infiltra na rocha, dissolve o carbonato de cálcio e depois precipita de novo o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é formado por cálcio e carbonato, CO3, com oxigênio. E quase todo o oxigênio que compõe, então, esse carbonato de cálcio é o oxigênio da água da chuva. O que eu quero dizer com tudo isso? Pensa só, vamos supor que chova mais. Se chover mais, a proporção de isótopos leves na água da chuva vai aumentar. Então,
essa água vai dissolver o calcário e precipitar uma camadinha de carbonato de cálcio. Como o oxigênio desse carbonato de cálcio veio da chuva, eu vou ter então uma camadinha com isótopos de oxigênios mais leves. E assim, à medida que a chuva vai variando, e vai variando a composição dos isótopos de oxigênio da chuva, vai variando também a composição dos isótopos de oxigênio do espeleotema. É assim que uma estalagmite registra a variação relativa de chuva, através dos isótopos de oxigênio das chuvas do passado. Esse tipo de estudo foi desenvolvido tanto em espeleotemas, tanto em estalagmites do Brasil e de outras partes da América do Sul, como também de regiões do hemisfério norte. Nessa imagem a gente compara as variações de chuva dos últimos 120 mil anos do continente sul-americano com as variações de chuva reconstituídas em espeleotemas na China. E percebam que as duas variam exatamente de acordo com um ciclo de precessão de 23 mil anos, um padrão senoidal. E o mais interessante, os registros da América do Sul estão exatamente em antifase, como se fosse um espelho da China. Enquanto quando a insolação de verão aumenta no hemisfério sul e aumenta as precipitações aqui, o oposto acontece no continente asiático, por enfraquecimento das monções asiáticas. Além dos espeleotemas, nós podemos também registrar as variações de chuva em sedimentos oceânicos. Por exemplo, principalmente em sedimentos costeiros. Você imagina que quando chove mais numa região, eu tenho mais sedimento que é transportado pelos rios. E esse sedimento vai se acumular nas bacias costeiras. Mais ou menos em regiões que estão relativamente próximas da costa. Ali vão se acumular. E existe muita pesquisa, muita reconstituição de variação de chuva com base nesse tipo de depósito. São coletadas amostras de sedimento do fundo do mar através de uma espécie de tubulação que é cravada no substrato marinho, e assim a gente tira o que nós chamamos de testemunho marinho, e ali nós podemos ver a variação da quantidade de aporte de material continental e registrar as variações relativas de chuva. Existem vários métodos que são aplicados. Um, por exemplo, é um método químico que é medir as variações relativas de titânio. Titânio é um metal insolúvel que é transportado principalmente pelos rios para o mar. Quando eu tenho mais sedimento continental sendo jogado no mar, aumenta também as proporções de titânio, de ferro nos sedimentos marinhos. E às vezes, apenas simplesmente medindo a variação das concentrações de ferro e titânio, eu consigo estimar as variações de aporte fluvial das bacias hidrográficas no sedimento oceânico. Em outras palavras, a variação de chuva no continente. Esse é um método muito utilizado. Existem importantes registros, tanto da costa do Nordeste do Brasil, como também da América do Sul, pegando regiões do Caribe, que são baseados nesse tipo de registro e que também reforçam as interpretações que nós observamos nos registros de espeleotemas. Assim que a gente sabe dizer com uma boa precisão que as variações da circulação termalina que nós observamos na última glaciação foram fundamentais no regime de chuva dos trópicos. Nós vimos então como que o clima varia na escala das variações orbitais, dezenas de milhares de anos. Mas existem outras variações de maior frequência, chamada de variabilidade milenar. De volta à imagem que a gente vê o sinal de variação de temperatura registrado nos testemunhos de gelo, e aqui eu trago os registros de variação de isótopos de oxigênio dos testemunhos de gelo da Groenlândia, a gente vai perceber que o glacial ele tem uma característica bem interessante. Ele não é só um período frio, mas a principal característica dele é que ele é um período de grande variabilidade climática. Eu tenho períodos de frio extremo, como a gente vê aqui nessas barrinhas em azul, e nós observamos 26 desses períodos de frio extremo, que são abruptamente interrompidos por fases de aquecimento, com temperaturas que às vezes se assemelham às atuais. Não chegam tão quentes quanto as atuais, mas são relativamente próximas. As fases frias são chamadas de fases estadiais, e as fases quentes de fases interestadiais. Ao todo, nós temos 26 fases estadiais, que duram cerca de 1.000, 3.000 anos, e 26 interestadiais. E aí vem a pergunta, o que causa essas mudanças tão abruptas de temperatura em espaço tão curto de tempo? De fato, durante um estadial, as temperaturas podem ficar tão frias a ponto de ocorrerem icebergs na costa de Portugal. E, de repente, as temperaturas mudam. Em menos de 100 anos, nós podemos experimentar aumentos de mais de 10 graus da temperatura média da Terra, quando
interestadial se estabelece. Bem, essas variações tão bruscas de temperaturas, medidas sobretudo no Atlântico Norte, têm relação com um componente da circulação oceânica chamada de circulação termoanina. O que é a circulação termoanina? É um sistema de circulação de massas d'água que possui um importante componente vertical. Ela basicamente permite com que uma quantidade enorme de calor que está armazenada nas águas mais superficiais dos oceanos possam descer, refrigerando o fundo do mar. É uma célula de revolvimento vertical. Bom, e o segredo da termoanina, ela funciona justamente por gradiente de densidade. Existem umas raras regiões no planeta onde a formação de águas mais frias e densas permitam que uma grande quantidade de água do mar simplesmente afunda. É o que chamamos de zonas de subsidência de massas d'água. Existem duas, uma no Atlântico Norte, próximo da Groenlândia, e uma próxima da Antártica, no Atlântico Sul. E o principal ponto de subsidência está justamente na Groenlândia. Como a gente pode ver nessa animação aqui, eu tenho massas de águas quentes que contornam a corrente do Golfo, passa pela costa leste dos Estados Unidos e chega na Groenlândia e afunda. E é muito calor, são petawatts de calor de água que afunda lá. Bom, quando eu falo que a circulação termoanina ela transporta petawatts de calor, o que eu quero dizer com isso? É uma forma de unidade é uma unidade de medida de energia. Assim como quando você gasta energia na sua casa, na sua conta de energia vem medida em quilowatts horas, que quilowatts são 1000 watts, megawatts são milhões de watts, gigawatts são bilhões de watts, né? 10 a 9 watts, 10 elevado a 9. Eu posso ter também terawatts, 10 elevado a 12, e petawatts, que é 10 elevado a 15 watts. Essa é a quantidade de energia que a circulação termoanina transporta e, portanto, é um dos grandes sistemas de distribuição de calor na superfície da Terra. Bom, uma vez que você tem essa circulação que ajuda a homogeneizar a temperatura da Terra, a gente pode também ter grandes mudanças climáticas que é decorrente da interrupção dessa circulação. De fato, quando nós temos algum período mais quente, existe derretimento de gelo. E quando o gelo derrete, ele libera água doce. A água doce quebra o gradiente de salinidade que faz com que essas águas afundem. Então, em momentos mais quentes, quando eu tenho degelos, principalmente ali na região da Groenlândia, eu tenho interrupção da circulação termoanina. Se essa circulação interrompe, as águas quentes do Atlântico Sul, que antes entravam no Atlântico Norte e depois afundavam ali na Groenlândia, deixam de chegar. E o Atlântico Norte passa a se resfriar. E como eu comentei, esfriando muito, e fazendo com que em alguns momentos da última glaciação, essas temperaturas caem o suficiente para a zona de ocorrência de iceberg atingir a costa de Portugal. Quando essas circulações são reativadas, elas são reativadas de forma abrupta e um novo aquecimento ocorre, levando depois a uma fase de degelo, que vai levar depois a derretimentos e interrupção da circulação termoanina e assim uma cadeia, fazendo esse padrão de variações extremas que nós observamos durante a última glaciação. Bom, mas mais uma vez você descreve, você pode me perguntar, mas mais uma vez agora você me fala sobre grandes mudanças nas zonas de médias latitudes e nos trópicos. Bom, de fato, esses eventos milenares não causam grandes variações de temperatura para a gente aqui nos trópicos, mas geram mudanças importantes no ciclo hidrológico. Veja só, uma vez que eu mudo as temperaturas da superfície do mar de forma tão drástica, eu também mudo os padrões de circulação atmosféricos. Lembra aquela figurinha que a gente tinha visto das grandes células de convecção? Bom, se a circulação termoanina no Atlântico Norte é interrompida, as águas quentes do Atlântico Sul deixam de chegar no Atlântico Norte. O Atlântico Norte esfria e o Atlântico Sul começa a ficar mais quente por armazenar esse calor. Logo, a zona de convergência intertropical vai migrar para sul. E a gente pode ver os sinais que isso tem nas precipitações quando, de novo, a gente compara registros de espeleotema. Os espeleotemas não são os únicos que registram essa variação. A gente também pode observar isso em sedimentos marinhos.
mas os espeleotemas da América do Sul registram particularmente bem isso. Nesse gráfico aqui, eu mostro um artigo publicado em 2018, em que a gente compara as séries de variação de chuva da região norte de Minas Gerais com as temperaturas registradas nos testemunhos de gelo da Groenlândia. Reparem seguindo a escala milenar, as variações de chuvas no norte de Minas acompanham perfeitamente as variações de temperatura abrupta que a gente registra no Atlântico Norte. E como comentamos antes, justamente por conta do deslocamento da zona de convergência intertropical, que vai se ajustar a essa nova configuração de temperatura dos oceanos. As grandes mudanças climáticas, elas podem decorrer tanto de forçantes externas, como variações da insolação associada a configurações orbitais, como também de eventos que são internos do próprio sistema climático. E eu encerro essa segunda parte com essa figura, que é um recorte dos últimos 1.500 anos de temperatura da Terra. É um recorte do nosso atual interglacial, que começou há 11.700 anos atrás, período chamado Holoceno. Vamos pegar esse período, esse finalzinho, esses últimos 1.500 anos, que aparece aqui nessa curva de temperatura em vermelho. E vou comparar aqui, em verde, as variações da concentração de CO2 da atmosfera, para esses últimos 1.500 anos também. Bom, como vocês conseguem observar, logo depois da Revolução Industrial, a partir do século XIX, nós observamos um aumento acentuado das temperaturas da superfície do mar, que se desacoplam totalmente dos modos naturais de variabilidade. E junto com ela, nós vemos também um aumento enorme das concentrações de gases de efeito estufa. Durante os ciclos glaciais, as variações máximas da concentração de CO2 não passaram de 330 ppm. E atualmente nós temos valores próximos de 400 ppm de CO2. Esses valores de 400 ppm de CO2 só foram avistados da última vez, só foram registrados da última vez, a coisa de 3 milhões de anos atrás, quando não havia geleiras permanentes no hemisfério norte, antes dessa história de ciclos glaciais começarem. E como nós observamos, existe um acoplamento muito bom do aumento de temperaturas e do aumento da concentração de CO2. E mais uma vez, nós vemos um processo que está associado a uma retroalimentação. Quando uma forçante externa do sistema climático, e aqui nós podemos nos colocar uma forçante externa do sistema climático, gera variações do ciclo de carbono, aumentando a concentração de gases de efeito estufa e as temperaturas aumentando. E aqui fica uma pergunta: seria o ser humano uma forçante climática de dimensões geológicas? E eu encerro a aula com essa pergunta. Na aula de hoje, entendemos que ocorrem oscilações climáticas entre períodos glaciais e interglaciais. Vimos também que o gás carbônico é o principal gás de efeito estufa responsável por absorver calor e aquecer a Terra. Com o passar dos anos, as atividades humanas culminaram em um aumento elevado nas concentrações desse gás na atmosfera. Através da paleoclimatologia, podemos usar lições do passado para entender o presente e prever o futuro. Seria o ser humano um fator decisivo nas alterações climáticas que vêm acontecendo? Na próxima aula, iremos aprofundar os conhecimentos acerca dos impactos causados pelo ser humano ao longo dos últimos séculos. Até lá!